Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas histórias curtas de terror. Mas antes de começar, eu gostaria de informar que todos os dados acerca de fonte estarão na descrição do vídeo, então é só procurar. Gostaria de pedir para você deixar o like já no início, se possível fazer um comentário. E se achar que alguém possa gostar desse nosso conteúdo, indicar o vídeo para mais uma pessoa. Lembrando que se você ativar o sininho, todas as vezes que eu tiver uma história para contar, você será avisado. Bem, vamos lá? História 1. A cigana. Você vai morrer. Cuidado, você vai morrer. E vai morrer esfaqueado. Não ria, não dê risadas. O que eu estou lhe falando é a pura verdade. Você vai morrer esfaqueado, se não tomar cuidado, se não ouvir o meu alerta. Essa era a cigana. Esta foi a cigana alertando, a cigana falando. Olha, aqui na sua mão, esta linha. Eu não deveria falar, mas eu vou falar para te alertar. Você vai morrer esfaqueado, se não tomar cuidado. Meu nome é Román Villanueva. Eu sou boliviano e morava em La Paz. Estou aqui no Brasil há quase 2 anos. Eu nasci no interior do departamento de Uru, um lugar afastado da cidade e com pouca gente. Ali, a falta de emprego. Ali, os moradores tentam sempre uma vida melhor na cidade grande. E quando fiz 12 anos, meus pais decidiram que o melhor seria irmos para a cidade grande, pois aquele lugar não dava futuro para ninguém. Era preciso tentar algo novo. Afinal, quem sabe boas oportunidades aparecessem por lá, e também por causa das escolas, para nós, os filhos. Chegando na cidade de mudança, já encontramos com tios, primos, e isso foi muito bom. Meus primos eram da minha idade, tinham outros colegas, time de futebol, e eu logo me enturmei com eles. E entre esses primos, me apeguei principalmente ao Wilder. Wilder, com quem eu me dava muito bem. Parecíamos até irmãos. Íamos para todos os lugares juntos. Wilder era um pouco mais novo que eu, e o tempo foi passando. Nós nos tornamos adolescentes, depois jovens, e participávamos de tudo. Aniversários, casamentos, festas de nossos amigos. Além, claro, de jogar naquele nosso time de futebol. Só que agora, com o passar dos anos, éramos moços. Já éramos moços, rapazes. Nas festas havia muitas danças típicas da Bolívia, como morenada, caporales, diablada, lamerada e ainda comida e bebida típica. Enfim, foi um tempo muito bom. Estávamos em La Paz, Bolívia, ano de 2005, e a festa mais tradicional do povo estava chegando. Eu e meu primo Wilder estávamos entusiasmados, como disse, era como se fôssemos irmãos. E nossa animação era ainda maior porque os irmãos do Wilder, os meus outros primos, é quem estavam na comissão da festa, os organizadores de tudo. A festa foi programada para começar na segunda-feira, dia 15 de agosto, e terminaria no dia 20. Seriam, portanto, 5 dias de festa, mas eu e meus primos fomos já no domingo, que seria o último ensaio. Só que o Wilder não foi. Ele tinha uma prova para ingressar na Universidade de La Paz, pois esse era o seu desejo, fazer universidade, fazer um curso superior, sabe? Após as provas que ele tinha a fazer, assim que terminou às pressas, pegou o ônibus e veio em nosso encontro. E só chegou quase na noite, e a sua chegada foi uma festa para todos nós. Meu primo era uma festa em pessoa. Na terça, teve início então a festividade do povo. Muita música, muita cerveja, gente que vinha chegando de todos os lugares e nós
pela primeira vez, íamos nos apresentar com um grupo para dançarmos a morenada. Foi na hora da queima de fogos que tudo aconteceu. Em seguida, então, haveria a nossa dança que aconteceu aquilo. Alguém chegou correndo e gritando: Dom Teófilo, Dom Teófilo, seu filho, venha logo, Dom Teófilo, seu filho teve um problema. Dom Teófilo era meu tio, pai do Wilder. Dom Teófilo saiu correndo, e eu já fui atrás. Afinal, por que aquela pessoa veio até o palco para chamar meu tio naquele desespero todo? Quando chegamos perto do lugar onde havia um aglomerado de gente, já vimos o Wilder caído no chão numa poça de sangue. Eu gritei várias vezes o seu nome, Wilder, 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 mas ele não respondia. Meu tio, pai dele, no maior desespero, tentava fazer alguma coisa pelo filho. Só que foi então que se percebeu que havia muito sangue embaixo do seu corpo. Ele havia sido esfaqueado várias vezes, e por mais que se tentasse fazer alguma coisa, não havia mais chance alguma. Meu primo estava morto. Seu corpo foi removido dali para o IML. A constatação foi que meu primo Wilder havia recebido 7 facadas, sendo uma na frente, 2 no pescoço, 2 no peito, uma na mão e uma no estômago, sendo que uma delas atingiu 3 centímetros no coração. Segundo testemunhas, Wilder brigou com outro rapaz que por sinal era primo dele, só que não se conheciam. Quer dizer, era um primo meio distante por parte da família da mãe dele. O próprio povo que estava na festa conseguiu alcançar esse rapaz que fugia e queria fazer justiça com as próprias mãos, mas a polícia chegou e impediu. E na frente do delegado, esse rapaz disse que havia bebido muito e não se lembrava de nada, e nem das 7 facadas que havia dado em Wilder. Até hoje, na verdade, ninguém sabe direito o porquê dessa violência, dessa atitude covarde e brutal em matar uma pessoa tão querida, tão boa, tão alegre e comunicativa, como era meu primo Wilder. A irmã dele estava desolada, chorando feito criança, e nos contou que um dia, quando ela havia saído com Wilder, os dois encontraram na rua uma cigana. Ela os parou com o propósito de ler a mão deles. A mão dela a cigana leu e tudo bem, mas quando leu a mão de Wilder, ela falou aquilo lá do começo da história. Não devia te contar o que leio nessas linhas de sua mão, porém eu também não posso esconder o que estou vendo, até porque você vai ter que daqui para frente ter muito cuidado. Aqui, nesta linha, veja, está muito claro. Nessa linha de sua mão, olha aqui, é interrompida. Ela não segue mais. Ela não segue para aqui, ó, quando não devia. E exatamente aqui, onde a linha para, bem pertinho, tem esta outra que mostra que uma tragédia vai acontecer. Você vai morrer esfaqueado. E é só isso que eu posso dizer. Cuidado, cuidado. Eu não devia falar, mas também não podia ficar calada. Você vai morrer esfaqueado se não tomar cuidado, se não ficar alerta. Meu primo deu risada. Sinceramente, não acreditou. Para uma outra pessoa, a quem ele falou sobre o que a cigana havia dito, também não acreditou. Também a pessoa falou: Ah, isso é coisa de cigana, isso é onda, isso é brincadeira. Você acredita nisso? Na verdade, ninguém pensou que seria realmente possível que ele, tão novo ainda, com tanta gana para lutar, com tantos sonhos para realizar, pudesse de repente ter um final tão trágico e ainda anunciado por uma cigana. Mas da verdade, e para a tristeza de todos, a cigana estava certa. Meu testemunho é para que não duvide daquilo que não conhece. O próximo pode ser você. Fim da primeira história. História 2. Meu gato. Desde que me entendo por gente, sempre morei com meu pai, pois minha mãe não teve condições de me dar uma boa vida depois do divórcio, quando eu ainda tinha por volta de 6 meses. Mas sempre tive contato com ela,
que me visitava quase todos os dias e até mesmo alugou uma pequena casa em um conjunto não muito longe daqui. Costumávamos ir até lá durante as sextas-feiras, depois da escola, e passávamos o fim de semana inteiro juntas. Ela sempre foi uma mãe muito divertida e compartilhávamos muitos gostos em comum, entre eles o amor por gatos. Um dia, minha mãe apareceu com um filhote de gato siamês, de olhos azuis e com todas as características da raça, que havia comprado para que pudesse criá-lo. Demos a ele o nome de Ike, que era o mesmo nome de um gato persa negro que minha mãe teve antes do meu nascimento, a quem ela era muito apegada. Passou-se um pouco mais de um ano, nós o criamos muito bem. Ele sabia alguns truques como deitar, rolar e roubar a comida da mesa quando nós estávamos olhando, e nós o amávamos demais. Um casal de idosos se mudou para a casa ao lado, junto com seu gato, um persa branco e muito ativo, que tinha por volta da mesma idade de Ike, e eles logo tornaram-se amigos. Era lindo vê-los brincando, mas Ike era muito travesso e por muitas vezes invadiu a casa da vizinha da frente, e ela simplesmente odiava gatos. Eu sempre ia buscá-lo, mas teve um dia que ela simplesmente se cansou disso. Em uma manhã, depois do café, procurei por Ike, mas não o encontrei. O persa branco, como de costume, estava aguardando do lado de fora da nossa casa, mas parecia diferente. Estava muito mais agitado e assim que me viu, correu na direção da ladeira que levava até a rua. Rapidamente o segui e lá vi que o pior tinha acontecido e que estava caído no chão, já morto. Corri de volta para a casa da minha mãe e chorei demais. Disse o que havia acontecido e ela suspeitou da vizinha, que confirmou ter dado veneno para ele, pois estava cansada de ver o gato entrando por sua janela. Voltei para minha casa inconsolável e na sexta, quase uma semana depois da morte de Ike, hesitei em ir para a casa da minha mãe, mas senti que deveria, para ao menos consolar o persa branco dos vizinhos que não tinha com quem brincar. Chegada a noite, eu e minha mãe brincamos um pouco para então nos deitarmos e, como de costume, ela me contava histórias daquelas de atrair a atenção de qualquer criança. Mas horas depois acordei com sede. Me levantei com cuidado para não acordar minha mãe e saiu do quarto. Liguei a luz da sala e o que vi me surpreendeu. Ike estava ali, andando na direção da cozinha. Eu sabia muito bem que era ele, tinha o mesmo olhar brincalhão e quando me viu, parou de andar, balançou levemente a cauda e deu um longo e doce miado antes de entrar na cozinha. Tentei segui-lo, mas não havia ninguém na cozinha e mesmo depois de uma busca rápida, não o encontrei. Bebi um copo de água de volta para o quarto, bebi e me ajoelhei ao lado da cama, começando a orar para que o Ike estivesse bem e, como toda criança, cheguei a pedir um gatinho novo que se parecesse com ele, mesmo que eu não o substitua completamente. Minha mãe acordou e me perguntou o que aconteceu. Quando expliquei, ela sorriu e disse que ele voltou apenas para me dizer adeus, mostrar que não estava me esquecendo. Uma semana depois, quando retornei para a casa de minha mãe, soube que o gato persa dos vizinhos havia morrido na porta da nossa casa, provavelmente esperando por seu melhor amigo, o Ike. Me entristeci, mas ao mesmo tempo pensei que ele estaria melhor agora, junto de seu amigo. Hoje eu tenho 15 anos. Minha mãe vendeu a pequena casa onde morava antes, casou-se novamente e me deu um irmãozinho, que atualmente tem apenas um mês de idade. 2 dias após o nascimento de meu irmão, um filhote de siamês apareceu na frente do portão da casa deles, machucado e miando bastante. Minha mãe, mesmo já tendo uma gata sem raça adulta e um pouco rabugenta, acolheu o gato, a quem deu o nome de Július. Me surpreendi que, com o passar do tempo, Július apresentou a mesma personalidade de Ike, tendo até mesmo o hábito de roubar comida. Deixou minha mãe muito furiosa, mas ainda assim é muito carinhoso. E sempre que eu visito minha mãe, ele é o primeiro a correr na minha direção, miar e me observar com seus lindos olhos azuis. Fim da segunda história.
História 3. O perdão e a fé. Isso aconteceu com o pai de meu amigo quando ele era pastor de uma igreja evangélica. Em um dia de culto ao ar livre, o pai do meu amigo estava pregando a palavra empolgado, até demais, e falando para não adorar imagens, etc. Pediu para trazer uma imagem de Nossa Senhora em estátua, falando para que seus fiéis não adorassem imagens. Chutou a estátua com a perna direita e a quebrou de tal forma que ficou em pedacinhos. Passada uma semana do que aconteceu, ele começou a sentir fortes dores na perna direita, mas nada que ele não aguentasse. Só que a cada dia foi ficando pior e a penar foi inchando, chegando a um ponto que ele nem podia mais levantar da cama. Sua esposa, inconformada com a perna de seu marido, o levou para o hospital. Os médicos disseram que só por um milagre a perna dele ficaria boa. O melhor era mesmo tirar a perna dele, pois já estava entrando em estado de putrefação. Eles tinham que marcar a operação o mais rápido possível, mas como o hospital estava lotado, eles não conseguiram marcá-la. Deixaram-no internado por 2 semanas. Nessas 2 semanas ele esteve aos cuidados de uma enfermeira morena, com quase seus 30 anos de idade. Essa moça cuidou dele com um amor indescritível, até que em 2 semanas ele se curou totalmente de uma forma milagrosa. No dia de sua alta, ele pediu para uma outra enfermeira chamar a enfermeira morena que cuidou dele nessas últimas semanas. E ela lhe respondeu que nunca existiu nenhuma enfermeira morena com mais ou menos seus 30 anos de idade. Nesse momento, ele começou a acreditar que foi a própria Nossa Senhora de Aparecida que cuidou dele. Fim das histórias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me ajudem a sair do flop. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.